Olá, sejam bem-vindos. E hoje eu vou ter o prazer de fazer um unboxing de um Lenormand que eu tenho certeza que muitos esperam um baralho como esse. Um tipo de ilustração num Lenormand como esse. Eu fico até meio que nostalgicamente invejoso que quando eu conheci Lenormand nem se sonhava em fazer um baralho assim. Chama-se Primeiros Passos e aqui é a autora, a Fabiana Forgiani. Desculpem, eu tenho uma dificuldade grande de visão, mas e também estou distante da câmera. Mas, Fabiana, já de antemão meus cumprimentos, porque eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Vamos abrir e conhecer e entender por que eu estou tão entusiasmado com ele. Dentro da caixinha vem o livrinho, né, chamado Pequeno Livro Branco. No mundo todo tem esse nome. E esse livro tem os conceitos da carta. Às vezes ele vai contar um pouquinho sobre o autor ou a autora, ele vai falar sobre o processo criativo do baralho. Isso vai de baralho para baralho. Alguns vão ter ilustração de esquemas de tiragem. Mas esse é um baralho que você necessariamente não precisa do livrinho. Vou deixá-lo aqui, mas não precisa. Por quê? Ó, primeiros passos. O fundo da carta já diz. Primeiros passos. E nós vamos aqui ter. Os desenhos parecem ser muito infantis, né? Desenho feito por criança. Mas o diferencial desse baralho está aqui, na lateral do baralho. Reparem, o que a carta, alguns dos possíveis significados dessa carta, algumas das possíveis interpretações dessa carta estão escritas na lateral. Por exemplo, o que a carta do cavaleiro pode significar? Pode significar notícias, pode significar um homem jovem, pode significar velocidade, pode significar amante, movimento, ânimo, ânimo no sentido de energia, né, de movimento, veículo e ação. Ele não está parado, significa ação. Como é que estão as coisas? Tira cavaleiro, as coisas estão andando, né? Estão em movimento. Pode significar ímpeto, coragem, pioneirismo, iniciativa, disposição, atitude, impulso e pode representar um feedback. Entende quando eu digo para você que o livrinho é ótimo, deve ser lido também, mas que você tem isso na carta aqui. Então, a própria carta é uma aula. É uma aula. Você precisa se ater a essas palavras? Não, absolutamente. Claro que nem todas as vezes que você for ler, essas palavras vão realmente representar aquilo que precisariam representar devido à sua pergunta, à sua questão, né? Ao contexto do que você quer saber. Mas elas são um direcionamento muito interessante para quem ainda não está muito habituado, para quem ainda não tem muita prática, para quem ainda está transicionando, digamos assim, do tarô para o Lenormand, ou do Kipper para o Lenormand, ou de outros oráculos, é claro. Né? E assim nós vamos ter em todas as cartas. E eu acho fabuloso isso. E digo, puxa, é muito legal existir um produto desse tipo, né?
E ali vai, oportunidade, enfim, tudo que o trevo vai significar. Claro que eu vou deixar para vocês, quando adquirirem o de vocês, lerem o que está escrito, estudarem, aprenderem a fazerem seus esquemas de jogos, fazerem suas interpretações, uma carta, duas cartas, né? Casando as cartas, lendo em dupla, lendo em três cartas, por exemplo. Enfim, como vocês preferirem, como vocês costumam usar. Mas é por aí. Aqui nós temos na carta número 2 o trevo, mas nós temos uma opção, que é para aquelas pessoas que dizem dizem não, que adotam ao sistema chamado sistema brasileiro, que é quando se diz que a carta número 2 representa um pequeno obstáculo, um pouco de azar, um pouco de azar. Não é muito azar, um pouco de azar. Eu, particularmente, tiro sempre essa carta do contexto do baralho, porque eu não leio a carta número 2 como isso. Eu acho que essa carta, inclusive, ela pesa no contexto de todas as cartas como mais uma carta negativa. Então, aumenta, quando você usa essa carta com esse contexto, na minha opinião, aumenta a possibilidade do resultado ser mais tendenciosamente a um resultado negativo. Não que eu acho que você tenha que esconder o resultado, ou sair do resultado, ou nunca pensar que o resultado vai ser negativo. Claro que vai ser, né? Mas eu acho que tem que haver um equilíbrio de cartas que sejam positivas, negativas e neutras. O barco, a casa. Reparem que as imagens são muito simples, mas são propositalmente simples, tem tudo a ver. Né? Se você está aprendendo, se você ainda precisa desse recurso, você ainda não domina perfeitamente. Mas isso não é empecilho para você ser já um cartomante, uma cartomante com uma experiência vasta e gostar dessas imagens e adotá-las, né? E adotar o baralho também, isso não significa absolutamente nada. O importante é sabermos que nós temos um baralho que também oferece essas possíveis palavras-chave ou sugestões de interpretação na própria carta. Então, a árvore, as nuvens, a serpente, o caixão, o buquê, ou ramalhete, ou flores, a foice, o chicote, os pássaros, a criança, a raposa, o urso, as estrelas, a cegonha, o cão, ou cachorro, a torre, o jardim, a montanha, os caminhos, os ratos, o coração, o anel, que representam as alianças, né? As sociedades, os contratos, o livro, o envelope, o homem e a mulher. O lírio, ou os lírios, o sol, a lua, a chave, os peixes, a âncora e a cruz. Vamos ver aqui na cruz o que ela diz?
fardo, dificuldades, testes, encargos, sofrimento, tristeza, remorso, sacrifício e não consigo ler. Crise. Aqui. A fé, a caridade, a misericórdia, o altruísmo, a oração, a evolução espiritual, a compaixão, e a luta. Isso mesmo. Então, pessoal, esse daqui é os primeiros passos, né, da Fabiana, deixa eu colocar aqui para vocês, Fordiani. Dela é a arte. Cartas de Fordiani, primeiros passos Lenormand. Um produto Sorte Lenormand. Eu gostei imensamente e recomendo, especialmente, como eu disse, a quem está começando a estudar. Recomendo que considere adquirir esse deck, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela companhia, muito obrigado ao Sorte Lenormand pelo envio desse deck.